Olá, gente. É um prazer enorme estar aqui nesse segundo encontro para conversar com vocês sobre esse conteúdo que é importantíssimo nos estudos da compreensão, da escrita e da leitura do texto, a pontuação. Então vamos agora para a segunda parte desse conteúdo, que é um conteúdo relativamente longo e que demanda, de alguma maneira, um pouco de detalhe, né, de estudo, de minúcia, e é sobre isso agora que a gente vai se dedicar. Essa segunda parte do estudo da pontuação. A pontuação que, como eu falei na aula anterior, tem muito a ver, né, tem uma relação muito estreita, né, com a entonação do texto. E essa entonação é que muitas vezes vai facilitar a compreensão do interlocutor, ou seja, a compreensão daquilo que eu estou dizendo, né, em relação ao outro que está me ouvindo. Tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês um poema, né, do Manuel Bandeira, um poeta modernista, mas também com a característica, assim como na outra aula, no outro encontro, a Cecília Meirelles, o Manuel Bandeira ele teve uma influência muito forte, simbolista, né? E aí migrou para o modernismo, no início do século XX, e fez um poema em 1921, célebre, chamado Meninos Carvoeiros, que eu quero aqui apresentar para vocês, para a gente começar essa aula. Vamos lá? Nós temos aqui Meninos Carvoeiros, um poema de 1921, foi feito em Petrópolis, né, numa cidade lá do Rio de Janeiro, e embora o Manuel Bandeira fosse pernambucano, mas ele foi para o Rio, né, e por lá viveu grande parte da sua vida. Então vamos lá, Meninos Carvoeiros. Os meninos carvoeiros passam a caminho da cidade. Ê, carvoeiro! E vão tocando os animais com um relho enorme. Os burros são magrinhos e velhos. Cada um leva 6 sacos de carvão de lenha. A aninhagem é toda remendada. Os carvões caem. Pela boca da noite vem uma velhinha que os recolhe, dobrando-se com um gemido. Ê, carvoeiro! Só mesmo estas crianças raquíticas vão bem com estes burrinhos descadeirados. A madrugada ingênua parece feita para eles. Pequenina, ingênua miséria, adoráveis carvoeirinhos que trabalhais como se brincasseis. Olha só, eu queria que voltasse aqui o vídeo para mim, por favor, para explicar um pouco dessa entonação, né? Parece que a gente está como um aboiador cantando aqui uma música, entoando né? Fica até uma coisa engraçada. Mas o poeta, quando ele escreveu esse texto, ele quis, na verdade, ambientar o leitor para aquele momento. É como se os meninos, o vendedor de gás, o camarada que passa na porta da gente vendendo pamonha, ele não diz, olha a pamonha. Né? Ele tem toda uma musicalidade, ele tem toda uma entonação para quê? Para despertar a audição de quem está por perto e, por consequência, o interesse pelo produto. Era assim que acontecia com esses meninos carvoeiros, que à época o botijão de gás, né, o gás de cozinha, não era tão democratizado assim. Então eles, era o trabalho, o serviço dos meninos carvoeiros, ou dessas pessoas que vendiam carvão, era muito exigido, era muito demandado por aquela sociedade da época, ok? Então, esse texto, por outro lado, antes da gente entrar propriamente no conteúdo de pontuação, ele tem uma pegada muito sociológica também, porque a despeito, né, apesar dele brincar e fazer um texto aí de caráter também descritivo de uma época, ele faz o seguinte questionamento, né? Puxa vida, crianças que poderiam estar brincando, mas estão ali, olha, apostando corridas e estão, na verdade, trabalhando. E a partir desse trabalho, eles estão fazendo a sua própria brincadeira. Mas é uma brincadeira que não tem muita graça, no fundo, porque é tirado dessas crianças
né, a infância, o direito de estudar. E é tudo aquilo que a gente não quer, especialmente agora no século XXI. Mas, infelizmente, ainda temos crianças, não é, submetidas ao trabalho infantil. Vamos lá, então, entender por que é que eu trouxe esse texto, não é? E por que é que nesse excertozinho aí, ou seja, nesse fragmento, nesse verso, cavoeiro, não é? Eu fiz questão de ambientar essa fonética, né? Esse som que se reporta, né? Ou seja, se refere à voz dessas crianças oferecendo o carvão. Veja que nós temos um travessãozinho ali, é uma sinalização, e nós temos também um sinal de pontuação exclamativo, ok? Que é o ponto de exclamação. Então vamos a eles agora. Ponto de exclamação. O que é isso? Ele indica espanto, admiração e surpresa. Não só isso, tá? O ponto de exclamação tem uma relação muito forte com essa coisa da entonação. Não é? Se eu quero dar uma entonação àquilo que eu quero dizer, dar uma certa musicalidade àquilo que eu quero dizer, eu utilizo, eu lanço mão da exclamação. Então, ela é geralmente usada em frases no modo imperativo, ou seja, frases que indicam uma ordem, uma sugestão, um desejo. Se eu digo, Pedro, por favor, feche a porta, eu estou ali pedindo, ou eu estou sugerindo, insinuando, né? Solicitando. Então, isto é uma frase no modo imperativo, indica ali um desejo, uma sugestão, uma ordem. Então, todas as vezes que eu utilizar frases no modo imperativo, eu vou, não é, eu vou lançar mão de uma exclamação, tá bom? Então, aqui eu tenho palavras que traduzem sensações e emoções. Puxa, a própria palavra puxa agora que eu acabei de pronunciar é uma interjeição. Indica muitas vezes uma hesitação ou uma surpresa, não é? Um medo. Não é? Palavras que traduzem sensações e emoções, como puxa, nossa, opa. Então, essas expressões, que são chamadas interjeições, elas recebem ao final o sinal exclamativo, tá bom? Eu queria que voltasse o vídeo aqui para mim, para explicar uma coisa. O que é, na verdade, interjeição? Eu acabei de dizer. Mas para exemplificar melhor, em língua portuguesa, ou como em qualquer outra língua, existem as classes gramaticais. As classes gramaticais, elas são assim, essa espécie de gavetas, né, em que a gente guarda, por exemplo, comida na nossa cozinha, em casa, né? Então a mãe da gente coloca lá, né, o pai, a pessoa responsável, coloca lá o arroz, coloca lá o feijão. Então esses são cereais, eles colocam num compartimento. Mas carne, que é um alimento perecível, vai para um outro lugar. Geralmente é onde? A geladeira, tá certo? Então assim acontece com a língua também. Eu tenho palavras variadas, que pertencem a classes gramaticais variadas. Então eu tenho substantivo, eu tenho um adjetivo, eu tenho um artigo, eu tenho uma preposição, eu tenho um pronome, né? Eu tenho uma conjunção e eu tenho uma interjeição, tá certo? Então vamos lá para o exemplo que está ali na letra A. Como a lua está linda hoje. Olha, eu estou ali com um ar de admiração, não é? Dizendo que a lua está linda. Então, para dar essa entonação, que geralmente é uma entonação que a gente fala sem perceber, né? A gente está no dia a dia conversando e não percebe, essa entonação ela é grafada com exclamação, tá certo? Na letra B eu digo, que susto! Então, olha, eu demonstrei ali um receio, um medo, não é? Essa exclamação aí está traduzindo, não é, uma sensação, ok? Quando eu digo na letra C aí, olha, no modo imperativo, olha, eu utilizei o verbo comer no modo imperativo. Coma, Arthur. Então eu estou
ordenando, ou eu estou sugerindo, eu estou mandando, pedindo. Toda vez que eu fizer isso, eu vou utilizar uma exclamação. E na letra D eu tenho ufa, que alívio. Não é? É como se eu estivesse escapado de um acidente, né? Superado uma situação de dificuldade. E aí eu utilizo a exclamação. Tá bom, gente? Vamos adiante agora. Vamos para uma outra sinalização, né? Que é bem conhecida, bem fácil de se utilizar, que é o ponto de interrogação. Quando é que eu utilizo? Quando for para indicar uma dúvida ou uma pergunta de quem está fazendo, né? Obviamente, se eu estou fazendo uma pergunta, ao término, ao final dessa pergunta, eu vou colocar uma interrogação. Okay? Então, o ponto de interrogação ele é usado em perguntas e questionamentos. Ele vai indicar, na verdade, aí uma dúvida. Exemplos. Será que esse time tem jeito? Às vezes o time da gente está ali sofrendo, né? No fim da tabela, e aí o campeonato já está no final, quase sendo rebaixado, e aí eu pergunto, será que esse time tem jeito? Não é? Então aí eu coloco uma interrogação. Na letra B, que horas são? Eu utilizo isso todos os dias, todos nós aqui, não é? Quando queremos almoçar, quando queremos tomar uma medicação, a gente utiliza dessa pergunta, né? Que horas são? Para se situar no tempo, isso é importante. E na letra C nós temos aqui, ó, tem certeza de que isso é o melhor a fazer? Tem certeza de que isso é o melhor a fazer? Então eu vou e coloco aí também uma interrogação, tá? É bem fácil a interrogação, é bem conhecida, né, de todos nós. Agora nós temos o ponto e vírgula, né? O que é o ponto e vírgula? Na aula anterior, e se for o caso vocês podem retomar esse momento, esse encontro da aula anterior, eu expliquei aqui sobre o ponto e sobre a vírgula. Eu não dei todas as regras da vírgula, a gente vai ver isso adiante. Mas o ponto e vírgula é, na verdade, aquela sinalização ali intermediária entre o ponto e a vírgula. Vamos lá? Nós temos aqui, olha, uma pausa moderada na leitura. O ponto e vírgula indica uma pausa moderada, né, entre o ponto e a vírgula, enquanto pausa está mais próxima do ponto. Do ponto de vista sintático, não é, está mais próxima da vírgula, já que não inicia outro período. Olha só, vamos dar uma pausa aqui nessa leitura. Vocês perceberam que eu coloquei aí, grafei em vermelho, né, algumas expressões. Eu coloquei o ponto e vírgula, que é, na verdade, a sinalização que a gente está estudando nesse momento. Ele indica uma pausa moderada, intermediária, entre o ponto e a vírgula. Eu também sinalizei aí de vermelho, né, o ponto e a vírgula. Então, enquanto pausa, essa sinalização enquanto pausa, ela está mais próxima do ponto. Né? Porque o ponto é aquela sinalização, aquela pausa mais alongada. Então a vírgula ela está mais próxima disso. Mas do ponto de vista sintático da frase, ela está mais próxima da vírgula. Por quê? Porque quando eu vou iniciar a expressão seguinte depois do ponto e vírgula, eu não coloco inicial maiúscula. Esse é um exemplo mais claro, mais característico, né? Por quê? Porque essa vírgula, esse ponto e vírgula, ele não inicia outro período, tá certo? E o que é um período? Um período é uma construção textual que tem uma ideia ali fechada. Quando eu vou no texto, numa redação, partir já para outra ideia, outra micro-ideia, outro pedacinho de ideia sobre aquilo que eu estou falando, aí eu coloco um ponto e sigo adiante para desenvolver o meu texto, tá certo? Portanto, após o ponto e vírgula, usa-se letra minúscula, não é? Serve, entre outras coisas, para separar orações coordenadas que já possuem vírgula em períodos extensos. Vamos entender aí o que são orações coordenadas. Olha só, a gente começou a estudar pontuação, não é? E agora a gente já está vendo uma coisa mais estrutural da língua, da gramática, que é a sintaxe, né? Orações coordenadas. O que é isso? Isso aqui é um exemplo de oração coordenada, tá, gente? Eu tenho aqui, olha, as segundas dedica-se integralmente ao trabalho. Aí, olha, ponto e vírgula. Aí, às terças
vírgula, vai à feira, limpa a casa e trabalha. Aí ponto e vírgula de novo. Aí às quartas, quintas e sextas, a rotina pouco se altera. Porém, quando chega o sábado, não vê a hora de sair para passear. Observem aí que a cada dia desse e a cada informação que se refere a um dia desse, foi colocada aí um ponto e vírgula. Tá certo? Então, eu utilizo para separar, não é? Olha só, enquanto pausa está mais próxima do ponto de vista, né? Deixa eu só filar aqui. Enquanto pausa está mais próxima do ponto, né? Do ponto de vista sintático está mais próxima da vírgula, já que não inicia outro período, outra ideia. Portanto, após o ponto e vírgulas, usa-se letra minúscula, como eu já disse anteriormente. É o caso aqui, olha. Veja que se você separar, particionar, dividir essa frase, onde tem um ponto e vírgula, você vai perceber que cada uma dessas expressões, elas estão relacionadas, elas se coordenam entre si. Elas não estão falando sobre outra coisa, tá bom? Então, as segundas dedica-se integralmente ao trabalho, as terças vai à feira, limpa a casa e trabalha. As quartas, quintas e sextas, a rotina pouco se altera. Porém, quando chega o sábado, não vê a hora de sair para passear. Uma coisa simples para eu entender o que é oração coordenada. Vai facilitar muito. É separar, como eu disse, particionar, dividir essas frases que estão dentro desse período, tá? E ele precisa de outra coisa para fazer sentido? Não. Por si só ela já tem sentido. Se precisar, aí é porque é uma oração subordinada, tá certo? Ou seja, uma precisa da outra para ter sentido completo. Vamos adiante. Nós temos aqui agora o travessão, né? Vocês perceberam que no poema do Manuel Bandeira, nós temos ali travessões, que indicam o quê? O diálogo, a fala. Na verdade não é um diálogo porque não tem mais de uma pessoa conversando ali, mas tem os meninos, né? Falando, carvoeiro. Então, para indicar a fala, essa representação gráfica, travessão, serve exatamente para sugerir ali a voz, não é? do narrador ou do personagem da história, tá bom? Então vamos lá. Indica diálogo ou dá destaque a algum elemento da frase. Aí eu tenho aqui, o travessão tem algumas funções. Uma delas é indicar diálogo, quando substitui a vírgula ou os parênteses, dá destaque ao elemento. Olha, volta aqui para mim, por favor. É importantíssimo que a gente tenha essa compreensão de que, muitas vezes, a gente vai utilizar o travessão, mas o travessão, em dado momento no texto, ele pode ser utilizado, em vez do travessão, eu posso usar a vírgula. Em vez da vírgula, eu posso usar o parênteses, né? Ou os parênteses, tá certo? É importante que a gente preste atenção a esse detalhe. O que é que vai, na verdade, dizer o que é que eu tenho que usar? É a sua desenvoltura textual, é a sua habilidade no uso com o texto, não é? E aí você vai perceber e vai se sentir seguro para utilizar uma coisa ou outra, tá certo? Na construção da sua escrita. E aqui eu tenho, olha, o maior problema do Brasil tem nome. O maior problema do Brasil tem nome, a desigualdade. Olha que eu tenho um travessão aí. Esse travessão, gente, eu poderia simplesmente substituí-lo aí por 2 pontos. Eu posso simplesmente colocar aí 2 pontos. O maior problema do Brasil tem nome, 2 pontos. O quê? A desigualdade. Na letra B eu tenho, em São Paulo, a cidade das multidões, muitas pessoas se sentem isoladas. Em São Paulo, a cidade das multidões, veja que a cidade das multidões, naquela aula anterior, eu falei o quê? Que era uma frase, tem um caráter aí explicativo. Isso aí é o quê? É um aposto explicativo. Serve para dizer quem é São Paulo. Então, em São Paulo, travessão, a cidade das multidões, travessão de novo, muitas pessoas se sentem isoladas. Na letra C temos, um poema é feito de palavras, versos e, claro,
muito ritmo. Veja que o travessão aí serve para evidenciar, digamos, elevar o tom, não é? O volume, a densidade dessa voz, tá? Então, gente, vamos recapitular, né, os conteúdos que a gente vivenciou hoje. Na verdade, o conteúdo de pontuação. A gente viu o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, o ponto e vírgula e o travessão. Próxima aula, a gente vai ver uma outra parte ainda que resta para a gente fechar esse ciclo do estudo da pontuação. Bem, gente, a gente encerra por aqui, né? E até o próximo encontro. Se cuide, use máscara.